E hoje a gente começa o nosso dia aqui em Barcelos e com certeza você já ouviu falar nessa cidade ou pelo menos viu alguma coisa que tem referência daqui. O Galo de Barcelos. Muita gente acha que o galinho, aquele todo pintadinho, é o símbolo de Portugal, mas não, ele é o símbolo daqui de Barcelos. Barcelos é muito conhecido por sua olaria. Barcelos também é um dos trechos do Caminho de Santiago e tem uma lenda por trás desse galo que eu vou falar para vocês depois. Primeiro, eu vou mostrar um pouquinho da cidade e a gente vai no Museu da Olaria. Aqui atrás está o Rio Cábado. Vem com a gente que eu vou mostrar tudo para vocês. Atravessando a antiga ponte sobre o rio Cábado, entramos numa das localidades mais emblemáticas da arte popular minhota. É uma cidade antiga, situada no local com vestígios arqueológicos desde a pré-história. Quem entra em Barcelos pela ponte logo encontra um espaço ajardinado onde as ruínas do antigo Palácio dos Condes de Barcelos testemunham o passado histórico medieval. É o que resta de uma construção de inícios do século XV, devida a Dom Afonso VIII, Conde de Barcelos e primeiro Duque de Bragança. O centro histórico da cidade mantém um agradável ambiente medieval, pontuado por solares e casas históricas. Sem dúvida alguma, é um passeio muito agradável, principalmente se você for a Barcelos numa quinta-feira. Você vai entender logo logo toda essa ligação de Barcelos com a arte e com o artesanato. De todas as peças aqui produzidas, o colorido Galo de Barcelos é obviamente o mais famoso e representativo. E se a gente está em Barcelos, a gente veio na quinta-feira, porque toda quinta-feira tem a maior feira do norte aqui em Barcelos. Vende de todos os produtos possíveis, desde olaria, cerâmica, produtos para casa, produtos têxteis e também agricultura. Os maiores produtores e os menores também, os produtores daqui da região, vêm vender seus produtos aqui na feira. Então acaba sendo também um local de movimento econômico dessa região. Agora a gente está no Museu da Olaria. Bom, olaria é essa arte na cerâmica, no barro. Olha que incrível! Aqui nessa primeira salinha a gente já começa a ver um monte de pecinhas que na verdade eram brinquedos de criança. Muitas delas eram até apito. Sabia, rapaz? Eram apitinhos e Barcelos é muito conhecida por essa arte. Olha que legal! Era o que eles usavam para fazer o molde da peça. Então assim, ele sentava aqui com o pé esquerdo, exatamente, só que você está com o pé direito. Com o pé esquerdo ele girava e ia moldando a peça. Isso. Só que o rapaz não ficava fora, ficava aqui dentro. Ficava dentro? E sentava aqui e Ele não sentava aqui. aqui e ficava moldando. Ai, peraí. Ficava moldando. Isso, moldando a peça. Ficava moldando a peça aqui. Mas o importante, filho, não é aqui. A peça de barro ficava aqui em cima. E aí ele pegava com as mãos e ia moldando enquanto isso daqui rodava.
Entendeu? Fazia com peia. Como é que é? Mostra de novo que eu não entendi. Fazia com o pé e assim? Faz de novo. É com peia assim. Ora, nós estamos então aqui à beira do Galo de Barcelos, um dos maiores ícones do artesanato português, sobretudo daqui da região do Minho. Desde muito cedo que este galo começou a ser representado aqui e a tornar-se um símbolo desta região e que deu o nome aqui à cidade, portanto hoje em dia é impossível falar-se de Barcelos sem que toda a gente pense no galo, e ele tem uma lenda associada que levou ao seu aparecimento. Conta-se que passava por aqui por Barcelos um peregrino para Santiago de Compostela, uma vez que um dos caminhos portugueses passa por aqui, e que na altura em que o peregrino passava por aqui aconteceu um roubo na cidade. Ora, acontecendo um roubo, tinha que aparecer um culpado e, portanto, culparam o peregrino porque ele era alguém desconhecido e se aconteceu quando ele chegou à cidade faria todo o sentido. Então o pobre peregrino foi arrastado para a prisão, acabou por ser julgado e condenado a morrer na forca. E o peregrino, vendo que não conseguia demover o juiz, acabou por lhe dizer: é tão verdade eu estar inocente como esse galo cantar na hora da minha morte. Claro que o juiz e os amigos todos se riram, porque um galo assado no forno, não é? Jamais iria cantar. O galo assado se levanta na mesa do juiz e começa a cantar no meio da mesa. Meu Deus! O juiz, lembrando-se então das palavras do peregrino, saiu a correr em direção à forca a gritar que deixasse sem homem, porque em verdade ele era inocente. E então pronto, o pobre peregrino acabou por ser libertado, acabou por seguir o seu caminho para Santiago de Compostela e agradecendo também a Santiago esta proteção que lhe deu, e acabou esta lenda por se tornar conhecida de geração em geração e originando por isso a construção de um galo, que originalmente seria aquele que temos ali, o galo primitivo, e depois foi, portanto, avançando no tempo a sua maneira de o construir, e sendo aqui uma terra de cerâmica, os artesãos a ele se dedicaram como um símbolo desta lenda que lhe está associada e por isso também que acabou por ficar um símbolo daqui da cidade. E hoje é símbolo também de Portugal, né? Não. As pessoas têm essa ideia de associar o galo como um símbolo oficial de Portugal e, efetivamente, ele não é símbolo oficial do país. É um dos símbolos que representa Portugal, como, por exemplo, o fado ou o vinho do Porto, mas não podemos tomá-lo como um símbolo oficial, como, por exemplo, ele é um símbolo oficial da França. Ele representa Portugal, é o artesanato, talvez, se não o mais vendido, dos mais vendidos e mais conhecidos, mas não é símbolo oficial do país. Agora, é evidente que lá fora, se for encontrado um galo de Barcelos, toda a gente sabe que é algo que está associado a Portugal. Isso sem dúvida. A ponte romana que atravessa o rio Lima neste local deu origem ao nome desta antiga vila. O primeiro foral foi concedido em 1125 por Dona Teresa, a mãe do primeiro rei de Portugal, lembra? Afonso Henriques, antes mesmo da fundação do reino. Bem, a gente vai entrar nessa história em detalhes, mas já passava um pouco da hora do almoço e a gente tinha que conhecer uma tasquinha que tem um nome um pouco peculiar. O menu parece normal, essa versão aí, mas ele ficou famoso pela versão original, que na verdade tem um pouco de trocadilho, já começa pelo nome, e representa um pouco a cultura do norte, original, autêntica. Vá entrando, vá pedindo, vá pagando e vá saindo, porque aqui é assim, vamos direto ao ponto. Bom, a gente está em Portugal e vocês já sabem das polêmicas de alguns pratos, mas hoje a gente veio na Tasca das Fodinhas. Quente. Ai, quente? Quente. Tasca das Fodinhas quentes. E a dona Márcia vai explicar pra gente por que desses nomes aqui. Uma simples isca de bacalhau, rachinha um trigo aberto a meio, não tem maldade absolutamente nenhuma. Ah, então Primeiro pronto. E essa queca pra gente? Uma queca É, muito boa. muito É o boa. nosso vinho tinto de labrador. Esse põe logo os dentes pretos. Porque aquilo, os nomes que eu fiz, condiz com o petisco, não é chegar ali ou pôr o nome à sorte, não.
tenho que dizer, porque se você me pergunta a discriminação de cima a baixo, eu tenho que saber discriminar aí E lembrar, tem um certo? sentido. Eu discrimino aquela emenda de cima a baixo. E ao discriminar tem um sentido. Cada petisco condiz com... cada nome destes condiz com o petisco. Vermelhão no redondo. É aqueles regiõezinhos pequeninos. Redondo é o prato. Sim. Vermelhão são os naquinhos da carne. O povo canta ali no mar, está sempre ali a chupar nas pedras. Rachinha é um pão aberto ao meixo, depois da rachinha. E este, hein? Perfeito. E o pauzinho bem direito? É o carapau. Carapau quando está direito, quando está frito, direito. Pauzinho direito. Tem nada de maldade. Não. Gente, se vocês vierem a Portugal, a Ponte de Lima não pode deixar de vir para cá. Para Tasca das Fadinhas Quentes. Adorei. Obrigada. Obrigada. Obrigada, eu. Ponte de Lima é uma vila minhota cuja ocupação humana remonta à pré-história. São muitos os vestígios com mais de 3.000 anos e multiplicam-se quando avançamos para a Idade do Ferro. A chegada dos romanos à Península Ibérica, Ponte de Lima ganha nova ênfase na história associada ao seu rio, o Rio Lima. Mas como é óbvio, nem sempre existiu a ponte e eles precisavam passar por essa região. Isso gerou um empecilho e até uma lenda muito engraçada que a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho. Por ora, eu posso dizer que a Idade Média trouxe à Ponte de Lima o cariz militar que haveria de manter até o século XIX. A ponte tinha muita importância porque era a passagem dessa região. Agora a gente está em Ponte de Lima. Bom, aqui tem uma lenda muito engraçada. Atrás da gente tem um rio que hoje se chama Lima, mas antigamente significava Rio do Esquecimento em romano. Eu não sei muito bem como é que se pronuncia, mas eu acho que era algo relacionado a letos, que significa esquecimento. Quando os romanos chegaram aqui, eles ficaram completamente congelados e não queriam atravessar esse rio de jeito nenhum, porque tinham medo que esquecessem tudo da sua vida. Imagina só. Então, o general, que era muito esperto, atravessou para o outro lado e sabia que isso era tudo balela, tudo mentira. Foi para o outro lado, atravessou, chegou do outro lado e falou: fulano de tal, venha para cá, fulano de tal, venha para cá, mostrando para todos eles que o rio não tinha nada de esquecimento e podiam atravessar tranquilamente. Então, depois de cada um dos seus soldados serem chamados pelos nomes, eles acabaram atravessando e vendo que era tudo uma lenda, uma mentira. Bom, atrás de mim tem Ponte de Lima e a gente começa com essa linda lenda a conhecer a cidade. É uma das vilas mais antigas de Portugal. Ponte de Lima, terra rica da humanidade, orgulha-se por suas tradições e festividades. Inclusive, tem a primeira feira oficial do país. O foral concedido por Dona Teresa em 1125 deu alforria à Ponte de Lima e consagra a mais antiga referência desse tipo de evento em Portugal. A localização privilegiada do pequeno burgo junto à única ponte que vencia o Rio Lima deu origem a uma rede de acessibilidades centrada neste local. Toda essa acessibilidade precisou da construção de uma muralha e muita proteção divina. A igreja matriz de Ponte de Lima tem origem no românico, e você vai entender sobre essa arte presente por aqui daqui a pouquinho. E tempos de paz vieram, e durante o século XVIII e XIX os aspectos urbanísticos da vila de Ponte de Lima sofreriam novos ideais do liberalismo. Os solares barrocos multiplicaram-se dentro e fora das muralhas. A cerca e torres medievais que tinham deixado de ter uso militar eram agora alvos dos mais hábeis saqueadores de pedra, que eram muito úteis na construção das novas casas, calçadas, muros. Por todo lado, a pedra foi reaproveitada.
O Museu do Brinquedo Português está instalado na Casa do Arnado e seus anexos, junto à ponte romana na margem direita do Rio Lima. A exposição permanente leva-nos numa viagem pelos fabricantes portugueses, desde os finais do século XIX até 1986. Eu queria ter um desses em casa. Eu também queria. Muito legal. Tem adulto que também vira criança. Pai, você queria montar isso em casa? Eu queria. Mas vai ocupar a sala inteira. Não tem problema, a gente mora em outra casa. Outra casa maior é cara. A gente mora na rua. O importante é ter um desse em casa. Ainda bem que sempre existe outro dia, outro sonho, outros risos, outras pessoas e outras coisas. Porque a gente precisa sonhar todos os dias por coisa nova, por novidades. E no fundo, resgatar um pouco da nossa alma de criança. Porque a gente tem que seguir de coração aberto em todas as experiências. Porque com certeza, em algum momento, alguma coisa, algum lugar vai chamar a tua atenção e ficará na sua memória, transformando o seu eu para sempre. Chegamos em Arcos de Valdevez, que é atravessada pelo Rio Vez, e conserva todo o encanto que caracteriza o Alto Minho. Com a atmosfera parecida, um pouco mais distante, também tem Amarante, na presença da grande Serra do Marão. O destaque vai para o rio Tâmega, que corre no coração da cidade. Alguns historiadores atribuem a fundação desta cidade que a transição entre o Minho e Trás-os-Montes a um centurião romano de nome Amarantos. Por isso, Amarante. Essa ponte foi símbolo da resistência da população às forças de Napoleão que invadiram Portugal no início do século XIX. Hoje é destino de paz e de muita tranquilidade. O Mosteiro da Travanca impressiona pelas suas dimensões, sobretudo a igreja, edificada no século XIII, associado à linhagem dos Gascos, a que pertencia Egas Muniz, o aio de Dom Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, constituiu um dos mais poderosos institutos monásticos da terra de Sousa. Então, quer dizer que isso daqui, já que tinha uma igreja primitiva, pode ser mais antiga que essa de Braga? Poderá ser mais antiga que essa de Braga, porque geralmente o que acontecia é que uma igreja, geralmente, é sempre construída no sítio de onde existia algo anterior. E então nada melhor que, sobre uma igreja do século VII, do século X, construir um mosteiro. A igreja vai aproveitando sempre o espaço agarrado para construir por cima, ou então para alargar, como é o exemplo, neste caso, da Capela Mor. Esta Capela Mor é uma Capela Mor já de estilo barroco e nós temos o absidiúlo do estilo românico. O que aconteceu aqui no século XVII, século XVIII, há necessidade de aumentar a Capela Mor, a lei da igreja muda e vai-se aumentar. Okay? Isto é muito comum nas nossas igrejas. Nós temos uma igreja aqui bem próximo que sabemos que foi construída mesmo sob uma primitiva igreja visigótica ou moçárabe. Quando fizemos obras, nós descobrimos a planta no terreno desse edifício. Quando chegamos à época do românico, nada melhor para fixar pessoas do que construir um mosteiro. Nós agora, quando queremos fixar pessoas, construímos fábricas, construímos, neste caso, coisas que obriguem as pessoas a se fixarem. Na época do românico, construíam-se mosteiros. O mosteiro ia dar uma segurança física, em caso de ataque as pessoas refugiavam-se dentro da igreja do mosteiro, mas muito mais uma segurança psicológica, estavam perto da casa de Deus, e também uma segurança ao nível de trabalho, porque os mosteiros iriam dar alimentação às pessoas, iriam dar trabalho para essas pessoas, iriam dar conhecimento, porque as escolas eram nos mosteiros, ou seja, o mosteiro vai ser o ponto de ligação, vai ser um ponto de fixação, neste caso, da população. O românico é um nome só dado no século XIX a uma arquitetura do século XI ao século XIV, porque foi do século XI ao século XIV que as nossas línguas se formaram. É por daí vem o nome de românico dos romances, porque até então este estilo era conhecido por estilo gótico bizantino. Só a partir do século XIX há um historiador francês que vai chamar este tipo de arte românica, porque é a arte dos romances.
a arte da altura em que nós, a língua, por exemplo, a língua latina, vai derivar para as várias línguas, para o português, para o espanhol, para o francês, para o italiano. É a época dessas mudanças, daí o nome românico. O Centro de Interpretação do Românico, promovido pela Rota do Românico, abriu ao público em 27 de setembro de 2018, na Vila de Lousada. É o cenário ideal para iniciar a viagem da descoberta da Rota do Românico e do seu território de influência, bem como da arte e simbolismo que marcaram Portugal. O que a gente vê hoje de pedra era completamente pintado e colorido. É um projeto turístico-cultural que reúne atualmente 58 municípios e 2 centros interpretativos, distribuídos por 12 municípios dos vales do Sousa, Douro e Tâmega. E é por isso que estamos sempre em busca do conhecimento, da informação, para poder não somente testemunhar o que vemos, mas também compreender e aprender, certos de que isso ficará para sempre na nossa história. Beijos e até a próxima.